Fala galera, vamos falar aqui sobre a relação do Firewall PFSense com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcelo Dias, eu sou especialista em segurança de informação e Cloud Architect Specialist, consultor de TI e trabalho com tecnologia há 25 anos. Eu tenho certificações em segurança, em Cloud, em LGPD pela ESIM e pela CertProf. Como sabemos, o PFSense é um firewall TM de código aberto, baseado em FreeBSD, e que hoje é mantido pela NetGate. Qual a relação do PFSense com a LGPD? Essa é uma pergunta que muitos da área de TI já devem ter feito, né? E talvez é uma dúvida que se estenda até hoje, justamente por não ficar muito claro para algumas empresas, nos processos de adequação, quais são os pontos e os dados a serem tratados com relação ao firewall e as informações que trafegam por ele. Eu fiz uma apresentação aqui, eu vou minimizar minha câmera um pouquinho, para ficar melhor para vocês poderem visualizar. Aqui. Opa, peraí que eu troquei de câmera aqui. Eu vou mover ela para cá. Eita, peraí que eu tô com duas câmeras abertas aqui. Bem, primeiro vamos falar um pouco sobre a LGPD, né? Eu fiz uma apresentação aqui, eu vou deixar ela disponível também para que vocês possam ter como base essas informações. A LGPD é a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Foi sancionada em 2018 e entrou em vigor em 2020, com as multas valendo a partir de 2021. Em 2022, teve mais uma adequação sobre a lei que trata os dados pessoais que são tratados pelas pequenas e médias empresas, né, e as MEIs. Então, ela já tem uma modificação posterior aí de janeiro de 2020. Ela estabelece regras para empresas e organizações sobre a coleta, uso, armazenamento e compartilhamento dos dados pessoais. A LGPD ela foi baseada na General Data Protection Regulation, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, que passou a servir de modelos para muitos outros países, né? Então ela serviu de referência para a criação de leis de proteção de dados em diversos países ao redor do mundo e ela foi usada inclusive como uma inspiração para a LGPD. Dentro da LGPD, nós temos quatro atores principais que são os titulares dos dados: o controlador dos dados, o operador dos dados e o encarregado dos dados, que é o DPO. Dentro desses quatro atores, o titular dos dados basicamente é a pessoa natural que possui a propriedade dos seus dados, né? O controlador dos dados é quem armazena as informações, os dados pessoais das pessoas naturais. O operador dos dados, são os colaboradores, os prestadores de serviços que fazem o tratamento desses dados pessoais, mantidos pelo controlador, né? E o encarregado dos dados, que é o DPO, o Data Protection Officer, ele é o responsável por atuar como um canal de comunicação entre o titular dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. O que diz a LGPD com relação ao tratamento dos dados pessoais? O texto no artigo 1º é muito claro com relação aos dados tratados. Ele dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive para meios digitais. Então, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, que com o objetivo de proteger os dados, os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de pessoa natural. Ao que nós devemos ficar atentos aí com relação à lei sobre o PFSense? Que no artigo 5º, o que nós devemos considerar é o tratamento, que ele vai toda a operação realizada com os dados pessoais que se referem à coleta, até todos os processos, até o momento em que se chega à extração desses dados, né? E o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que trata de nós mantermos os processos de documentação bem definidos para mitigar os riscos ao máximo possível. Então, eu não vou me estender aqui com relação à lei, fazer muita explicação sobre ela, pois o que eu quero aqui é explicar para vocês o ponto de conexão
que nós temos ao utilizarmos uma solução a partir do PFSense com relação à LGPD em geral. E o que nós devemos ter como base, a partir desses dois artigos, é quais são as informações que serão tratadas a partir do PFSense e como nós devemos documentar essas informações para que o relatório de impacto mostre que o nosso PFSense é uma solução segura para os dados, né? E o que o PFSense, na verdade, tem a ver com a LGPD? No PFSense, nós temos os seguintes tratamentos de dados, dependendo da configuração. Para roteador e firewall, temos transmissão, distribuição, comunicação, transferência e difusão. Para um IDS ou IPS, seja ele utilizando o Snort ou Suricata, temos o acesso, a transmissão e a comunicação. Proxy, VPNs e logs. Nós temos o acesso, transmissão e o armazenamento. Então, dentro do tratamento de dados da LGPD, nós temos essas características para nos preocuparmos com relação ao PFSense, né? E como nós devemos gerenciar as nossas configurações do PFSense para que nós possamos tratar os dados com o máximo de segurança. Nas funções de roteador e firewall, manter um controle bem rígido e restrito de como são feitas as regras para entrada e saída, impondo restrições de IPs para acesso em portas no seu firewall, para o tráfego de saída, verificar sempre a necessidade de tráfego de saída para ir para algum destino. Eu vou dar um exemplo. Não abrir porta de SSH, terminal service, banco de dados, independente se é MySQL, SQL Server ou Oracle, publicamente, sem uma restrição de IP, né? Para VoIP, limitar o acesso realmente a funções e serviços que são extremamente necessárias, né? A serviços específicos. Não deixar aberto que a rede interna da empresa, por exemplo, possa, a partir do tráfego de saída, ter acesso a serviços de proxy alternativo, site pornográfico, torrents, sites de downloads gratuitos, serviços de VPN pública gratuitos, sem que haja necessidade, né? Então, que alguém possa, a partir da rede interna, por exemplo, ter destino como porta de SSH, terminal service, telnet, acesso remoto e etc. Eu vou só puxar. Deixa eu ver aqui se é a apresentação, se a minha câmera não está bem em cima, né? Bem, não ficou. Para IDS e IPS, repito, seja utilizando o Snort ou o Suricata, configurações de bloqueio de IPs para países que não é necessário ter o acesso ao seu firewall. Então, por exemplo, por que um IP da China, dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Ásia, ele pode ter acesso a uma porta 80 ou 443 que está rodando uma aplicação de CRM ou ERP que sua empresa utiliza, ou alguma área restrita do site para os seus clientes, sendo que somente os colaboradores ou os clientes do Brasil que devem ter acesso, né? Crie restrições de países, ISNs, bloco de IPs no seu firewall, né? Sempre também dê uma analisada, faça uma checagem nos logs do seu IPS para ver o que está batendo ali, quais são as origens que estão batendo no seu IPS, para criar um controle mais dinâmico, né, com relação ao que você bloqueia. Deixa eu mudar minha câmera aqui, que agora ele está bem em cima da apresentação. Para proxies, VPNs e logs, nas funções de proxy e VPN, sempre acabamos fazendo armazenamento de logs, de acesso, sessões, conexões, IPs, e que os usuários acessam, né? E a partir daí, com informações como login de VPN, registro de log no proxy, quando a gente usa uma integração, por exemplo, de um LDAP no AD, por exemplo, podemos facilmente tornar um acesso identificável. Portanto, é necessário que a gente tenha um controle bem restrito de quem acessa as informações e sob quais condições. Para os proxies, faça sempre uma navegação que ocorra de forma mais segura, com criptografia, SSL, até para evitar sniffers, né, e ataques do tipo man in the middle dentro da sua rede. Aí. Com relação aos logs, caso você esteja fazendo armazenamento externo, certifique-se de que a transmissão esteja ocorrendo de forma segura e que o seu servidor de logs não esteja vulnerável a ataques ou conexões que não sejam específicas desse serviço que tem que registrar os logs dentro dele, né? Que aí você pode acabar comprometendo aí a segurança das suas informações e o acesso aos logs. Portanto, aqui voltando ao
o item 17 do artigo 5º, o que devemos sempre estar atentos é com relação à documentação das informações de controles de acesso sempre atualizadas, criptografia dessas informações, segurança do armazenamento e acesso dessas informações processadas pelo PFSense. Então, portanto, o PFSense ele tem bastante a ver com a LGPD mais do que nós imaginávamos, né? Uma vez que a partir dele nós temos como identificar e saber a origem e destino de informações e dados que estão sendo trafegados a partir dele. Eu creio que essas informações elas já deixem de alguma forma um alerta aí para que nós, como administradores e chegarmos em situações que precisamos administrar ou implementarmos uma solução a partir do PFSense, já tenhamos esses conhecimentos básicos aí, né, para estarmos dentro do processo de adequação da LGPD e também possamos manter as nossas informações seguras, assim como a nossa rede mais segura também. Não esqueça de deixar um like, de seguir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber as notificações. O seu like ele é muito importante para que eu consiga também fazer mais vídeos desse tipo, com informações, seja de cloud, seja de PFSense, seja de LGPD. Então, para que a gente possa divulgar o conhecimento aí para a nossa comunidade. Um abraço, pessoal.